tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente está aqui em Juí com o Sérgio e a Tânia, os fundadores e diretores da ProAude. Eles vão contar um pouco da história deles pra gente. Bem-vindos ao nosso podcast, vai ser um prazer aqui entrevistar essas referências no mundo auditivo. Eles vão contar um pouquinho para nós sobre a empresa, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Letícia. Nós é que ficamos felizes de recebê-los aqui na nossa unidade. Para nós, muito obrigado pelo canal estar fazendo isso com a gente aqui. Para nós é novidade isso, tá? Nós nunca fizemos nada nesse negócio de podcast aí. Nós somos do tempo antigo ainda, do tempo do jornal. Da rádio. Para nós é uma novidade, tá? Então se a gente fizer alguma gafe aqui, não leve a mão. Não. Faz parte do show. Faz parte, Claro. Perfeito. Quem nunca cometeu uma gafe, né, em vários anos de empresa, né? Isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Nós estamos aqui e felizes dessa empresa aí de Três Passos estar fazendo tanto sucesso. Parabéns, meninas. Obrigada. Tô feliz por esse time feminino aí despontando no trabalho. Ai, amém. Que tenhamos muito sucesso aqui, assim como vocês, né? Esperamos estar 3 décadas no mercado. 3 décadas. A gente quer saber um pouquinho, então, como que iniciou tudo isso da ProAude. Bom, acho que eu começo por mim. Pode ser, aqui, né, Tânia? Tu que iniciou tudo. Isso. A ProAude começou, na verdade, com um sonho, né, de ter uma empresa. Eu me formei em fonoaudiologia, né? E sempre durante toda a faculdade eu tinha ideia de trabalhar com aparelhos auditivos. Mas a gente sai para o mercado e há 3 décadas atrás ninguém nem sequer sabia o que era fonoaudiologia, né? Então foi uma conquista assim de um espaço no mercado. Eu comecei a trabalhar com várias coisas, terapia de autismo, né? Eu trabalhava na PAI e lá, acho que uns 6, 8 meses depois que eu me formei, surgiu as primeiras pessoas me perguntando sobre aparelho auditivo, né? E na época, 3 décadas atrás, era comum a gente ter vendedores das empresas que vinham, que são profissionais fora da área da fonoaudiologia, faziam só a parte comercial. Eles eram ambulantes, eles vinham em hotéis, né? Então eles ficavam. Eles vendiam os aparelhos. Inclusive, por incrível que pareça, isso 30 anos depois ainda existe, né? E algumas cidades mais no interior ainda existe. Que não tem acesso ainda. Na verdade, falta de conhecimento, porque não pode. O único profissional habilitado para indicar aparelho auditivo é o fonoaudiólogo. Mas a gente vê ainda alguns serviços mantendo essa parte comercial na mão de profissionais que não são habilitados. Sim. Então esse desejo de trazer qualidade para o meu consumidor, para trazer qualidade para o indivíduo que adquire um aparelho auditivo, fez com que eu fosse começar a buscar mais, né? E aí comecei a trabalhar com alguns recursos que eu tinha na época, assim, polir o molde, ajeitar o caninho. Aí o pessoal de São Paulo, na época CAS, Produtos Médicos, né, era representante da marca que hoje não existe mais, era Siemens, me procurou, ligou de São Paulo, para saber se eu queria representar a marca para eles. Aí eu disse, olha, pode ser, né? Tô aqui, gostaria, tenho interesse. Tu conhecia a marca? Eu já conhecia a marca, gostava da marca, já tinha trabalhado com ela na faculdade, era uma marca excelente, né? E aí eu comecei a ter esses trâmites lá com São Paulo. Numa época que sair de Juí para São Paulo levava 24 horas de ônibus, né? 24 horas de ônibus. E aí então surgiu a ideia de montar uma clínica, né, de audição. E foi onde a gente fez o primeiro leasing para a compra do audiômetro, que é um equipamento extremamente caro, que avalia a audição, né? Então eu comprei um audiômetro, equipamos uma clínica conforme todas as normativas que hoje tem todo escrito. Naquela época a gente tinha que pesquisar, conversar com o engenheiro, buscar um fonoaudiólogo de São Paulo, né? Sim. Mas a gente começou devagarinho. Numa unidade era só eu, a profissional, que fazia quase tudo essas questões e ainda atendia em outros municípios. Deixa eu contar a história da cabine. Essa vai passar batido. Interessante. Para vocês terem a ideia assim, da dificuldade que era há 30 anos atrás isso, né, gente? Nós vocês chegaram a conhecer a clínica, existem as cabines audiométricas, né? Que hoje é uma cabine produzida por uma indústria e tal.
há 30 anos atrás não existia isso. Não tinha no Brasil. E nós topamos o desafio de fazer uma cabine acústica. Vocês Então criaram foi uma eu cabine? que fiz a cabine com a ajuda do marceneiro, que era cunhada da Tânia. Nossa, que Cara, a gente interessante. começou a pesquisar e tal. E a primeira cabine audiométrica foi nós que fizemos aqui em Juí. E ela era Porque tão... não existia fornecedor. Sim. A gente se Eu, desafiou até e hoje teve que ir fazendo, eu não sabia né? como era feito, eu nunca tinha feito nenhum exame, mas aí foi apresentada a empresa para nós, a gente viu essas cabines, né? Bem interessante. Ela é tipo um estúdio de rádio, É, né? sim. Aquele composto que hoje usam na radiodifusão, a gente importou, não, trouxe de São Paulo através de uma engenheira que foi pesquisar que os vidros tinham que ser 3 vidros, 2 paralelos Pra e ter um um perpendicular. Então era uma Desafios do cabine início da que ficou profissão. muito melhor acusticamente do que as atuais. Ela era extremamente eficiente. Mas era assim que a gente construía o trabalho, sabe? Não tinha nada aqui, tudo muito longe. Os audiômetros hoje pesam 1,5 kg. Na minha época pesavam 8 quilos, era enorme. Então eu tinha que levar para São Paulo para calibrar uma vez por ano. Nossa. E aí eu ia de ônibus 24 horas. 8 voltar. quilos. Anos depois que eu fui a primeira vez de avião, eu cheguei lá e liguei pro Sérgio. Sérgio, 1h30, eu já tô em São Paulo, eu não acredito, minha roupa nem amassou, sabe? Foi Não um choque parecia de ser realidade, assim. Hoje a gente faz isso de forma muito Com o voo da simples, Varig né? de Santo Ângelo. É um voo da Varig. Varig, hein, que gente. já faz 20 anos que não existe mais. né? Na época E era tinha de Santo Ângelo. pratos São Saía de Paulo. Santo Ângelo. de Santo Ângelo, São Paulo. E agora há pouco que voltou de Agora novo, né? voltou. Exatamente. E tinha prato com filé, com talheres, Cacau. era Outro nível. Isso Era foi uma Varig. coisa que foi piorando no Exato. passar dos anos, né? Exatamente. Foram diminuindo. E todos os treinamentos eles eram feitos presencial ou por telefone, né? Porque não tinha WhatsApp, não tinha Videochamada. Zoom, videochamada, nada disso. Então era um momento assim em que eu fazia uma ótima aprendizagem, porque tudo que falava eu anotava, tudo que respirava eu anotava. Então eu tive o privilégio, né, de ser treinada por profissionais de dentro da fábrica do aparelho auditivo, de tanto técnicos, quanto engenheiros, quanto fonoaudiólogos que atuavam dentro da fábrica em São Paulo. Foi difícil, eu me lembro que a primeira vez que eu fui a São Paulo, eu peguei um táxi para ir até a fábrica, né, e eu disse, é no Brooklyn, tal, assim. Ele me deu um livro com as guia? ruas, um guia das ruas para eu procurar o endereço. Meu Deus. Cara, eu em São Paulo, 6 horas da manhã, com aquele guia, eu digo, não vou chegar nunca. Eles, né? E é Por outra fim, realidade São Paulo, né? De uma cidade do interior. Não, hoje tu põe no Waze, facinho. Naquela época não, era que nem uma lista telefônica antiga. Mas a gente foi vencendo essas barreiras, foi assimilando tecnologias, né? Para vocês terem uma ideia, eu acho que é importante nesse momento contar, né? Os aparelhos auditivos, os primeiros eram com chave de fenda. Então ele tinha uma fendinha, tu deixava ele mais grave, mais agudo, mais alto, mais fraco, cortava sons intensos, né? E o primeiro programador era uma coisinha pequenininha assim, um pouquinho maior que celular, totalmente analógico, né? E um dia fui atender os pacientes em Tenente Portela, né? Tinha uns pacientes lá que queriam regular aparelho, eu fui de carro com um colega do CAS que veio de Porto Alegre. Gente do céu, fazer aquilo funcionar lá, a energia não funcionava. Aí foi um desafio. Primeiro que cheguei lá, e nós ia atender num hotel, e a moça do hotel disse, não, os vendedores eles ficam no quarto. E eu digo, nem pensar. Não, eu não vou atender no quarto. Não é assim. Aí ela arrumou uma sala no hotel que tinha lá, e eu atendi todos os pacientes lá e consegui ajudar um monte de pacientes. Mas foi um desafio, era tudo longe, tudo com muito pouca Tudo tecnologia. mais difícil o acesso, né? Eu te digo, há 3 décadas atrás eu ia a Tenente Portela atender um paciente e levava um programador. Hoje eu ligo pelo WhatsApp, marco um acesso remoto e regulo daqui o aparelho dele lá em Tenente Portela. Que facilidade. Então passar por essas 3 décadas também foi um desafio. Com certeza, né? 3 décadas no mercado tem que se ir Atualizar. desafiando e se inovando e buscando sempre melhorar, né? Porque a área de aparelho auditivo da microeletrônica, ela é muito rápida, ela é muito ágil, ela muda muito rápido. Então a gente tem que estar em constante atualização. Aí vocês criaram a ProAudio, tipo, quando
tu resolveu atender já era pro áudio, sempre foi? Na verdade, no início não, daí uns 3 anos depois, quando a gente realmente abriu em formato de centro auditivo, aí sim a gente criou a logo, não foi no CorelDRAW, foi em desenho mesmo, né? Na mão. Na mão. E aí eu continuei sozinha mais uns 2 anos e daí começou a surgir a necessidade de eu ter um técnico, né? Sim. Porque o aparelho para sair daqui a São Paulo, para trocar uma bateria, uma gaveta de pilha, alguma coisa assim, demorava 15 dias. Aí que o Sérgio veio fazer parte da equipe. Ele sempre fez, né? Antes mesmo da gente casar, ele fez essa cabine. Sim. Aí depois ele já fez um curso de microeletrônica e começou a fazer pequenos concertos no turno inverso ao plano A dele. Eu digo que a Tânia já me explorava enquanto eu era solteira, eu já era mão de obra dela, viu? Já obedecia. Sempre foi meu parceiro, acho que isso foi uma coisa que fez total diferença no negócio, né? Isso é muito legal, quando um apoia o outro e crescem juntos, né? Exato, e a família toda viveu toda essa história, né? Então o Sérgio largou a Emater, que ele trabalhou acho que uns 2 anos durante o turno invertido à noite, de dia na Emater, depois ele decidiu vir totalmente, né? 100% para ProAudio. Isso, daí ele fez esse curso de microeletrônica e no andar das carroças houve a necessidade dele, por vontade própria, claro, se formar em marketing. Então hoje ele, toda essa parte de marketing, quem gerencia além da parte financeira é o Sérgio. Então, mais da metade do trabalho é o Sérgio que faz. Agora sou eu que exploro ele. Interessante. E quais cidades que vocês atuam? Posso eu falar disso? Pode, Vamos pode. lá. Então, a expansão da ProAudio ela começou em 2006, quando a gente abriu a primeira unidade fora de Ijuí, que foi Passo Fundo. Tá? A gente abriu em 2006 e aí ela veio acontecendo naturalmente, mas também lentamente, tá? Porque eu e a Tânia, a gente tem por característica assim, de não dar o passo maior que a perna. A gente é muito vai delicado, né? conforme a gente consegue fazer bem feitas as coisas. Isso. Tá? Essa é a nossa filosofia. Não ter volume, mas qualidade. Então, a gente abriu a primeira unidade em Passo Fundo, né? Que foi legal, um sucesso bem rápido assim, né? Depois a gente na sequência veio Soledade, veio Santo Ângelo, né? Santa Rosa, e aí a gente foi expandindo. E a expansão mesmo, grande a nível de estado, porque veja bem, tudo isso que eu estou falando até agora era na nossa região, Passo Fundo era o mais longe aqui, né? Então a gente atuava aqui norte e noroeste, mais ou menos, né? Era a nossa área. E a expansão a nível de estado, ela aconteceu em 2018, 19, né, Tânia, por aí? É interessante lembrar vocês que são de Três Passos, né? Eu atendo Três Passos desde 2002, 2004. Parceria lá com a Cláudia Michel, né? Ela tem um consultório, ela faz audiologia e a gente vai uma vez por mês para lá para prestar serviço aos clientes dela, né? É um trabalho é o nosso ponto de vendas mais antigo é Três Passos e Santo Augusto. Que legal. Depois a gente tem parceria com Panambi, Cruz Alta e Birubá, né? E agora São Borja. São pontos de venda, não são lojas próprias, né? Lojas próprias hoje a gente tem 11. Mas o que mudou nesse tempo? Quando a gente era só nós, eu comecei, só Ijuí, né? Eu comecei a conversar com colegas, como a Cláudia, a Cristiane, né? A Vanise, e começamos a abranger outros municípios, porque os pacientes vinham para Ijuí e diziam, mas não tem atendimento em Três Passos, é tão longe. E aí a gente resolveu então ir até Três Passos, ir a Panambi. Daí o pessoal do CAS nos ofereceu para representar o estado. E a gente disse, não temos condições, só eu e o Sérgio, a demanda é muito grande e tal. E aí a gente ganhou a concessão de Lagoa Vermelha São Borja. E assim ficou vários anos, né? E aí em 2018 eles começaram a nos oferecer o estado. E a gente tinha assim resistência. Fica balançando. Justamente por questão de ser uma área extremamente técnica, você tem que ter muitos fonoaudiólogos que trabalham e muito bem treinados, né? Sim. Porque uma vez que tu tem um nome, né, a ProAudio, a pessoa que está lá naquele lugar, ela tem que te representar tanto ou tão bem, ou melhor ainda, do que Ijuí, né? Porque criar um nome é difícil, né? É tu consolidar ele, mas para tu perder assim a credibilidade é tão rápido, né?
Então tem que ser muito bem treinado, como tu falou, para manter o nível ProAudio em qualquer lugar que vocês forem atender. Exatamente, a gente tem uma filosofia dentro da empresa que é o jeito ProAudio de ser, né? Que é um tipo manual de conduta que a gente tem com todos os funcionários para que eles estejam sempre alinhados naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pensa, né? Então, com a vinda do Vinícius da Europa, aí sim ele assumiu o estado. Não, mãe, vamos pegar o estado inteiro, né? Daí a Vanessa e o Vinícius são nossos 2 filhos. Eles participam da ProAudio desde sempre. Pegaram junto. Daí eles resolveram assumir junto. A Vanessa é médica, só dá uma consultoria, né? Mas o Vinícius trabalha aqui no financeiro. É importante dizer que eles se criaram dentro da empresa, né? Eles viveram isso aí tudo. Porque certa época, né, Tânia, a gente morou, inclusive, atrás da clínica, aqui na nossa primeira clínica, aqui na 15 de novembro. A gente morava atrás, então vivia aquilo eles eram diariamente. Bebê e tal, então eles viviam esse dia a dia da empresa, sabe? E sempre tiveram envolvido, né? Conforme foram crescendo, eles foram... A Vanessa, depois já lá, acho que nos 15 anos dela, ela já substituía secretárias nas férias, então eles sempre foram muito envolvidos, entendeu? Porque eles mostraram interesse em continuar, né? E isso está no DNA deles hoje, né? Não tem dúvida nenhuma. A gente sempre teve um perfil, assim, de expansão, né? Porque eu sempre acreditei, assim, ó, que a gente pode fazer mais, a gente pode levar. E eu lembro que Três Passos tinha feira agrícola ou feira FEICAP. E nós participávamos com o stand da FEICAP lá, acho que 2 ou 3 eventos que teve lá. E aqui em Juí, 20 anos. E esses eventos são de sábado, domingo, feriado, né? Então a Vanessa e o Vinícius iam lá, ajudavam a conversar com os clientes, distribuir folders, né? Então foi sempre assim. E quando veio a oportunidade de a gente abrir Passo Fundo, o Sérgio disse, não, já temos demais coisa, estamos sobrecarregados. Eu disse, meu Deus, mas uma cidade tão grande, tão linda, não tinha nenhum centro auditivo, nenhum serviço. Eu digo, nós temos que ir. Se os outros conseguem, nós vamos conseguir. Vamos fazer dar certo. E aí a gente conseguiu fazer dar certo. E hoje é uma unidade linda, maravilhosa. É uma unidade também de alta complexidade no SUS, que nem nós temos aqui, né? Reconhecida pelo Ministério da Saúde, né, como um serviço de excelência dentro do SUS. E a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, né, que a gente é uma clínica privada que presta serviço ao SUS, mas os nossos clientes SUS são tão bem tratados quanto qualquer outro. Então, não tem diferença, não tem nenhuma diferença aqui na ProAudio entre SUS e privado, a não ser o número de agendamentos, que isso é determinado pelo governo federal. Mas o resto, tudo igual. E quais estratégias vocês usam assim para alcançar o público-alvo de vocês? São várias. Que hoje em dia, né, o marketing é tudo, né? Não tem dúvida, né? A gente, com essa expansão, logicamente, foi necessário organizar a empresa, né? Então, hoje a gente tem todo um organograma, uma estrutura com gerentes. A gente tem gerentes técnicos, né? Cada setor, então, tem um gerente de produto, um gerente de audiologia, um gerente administrativo, gerente financeiro, né? E a gente também tem gerentes regionais, então a gente tem um gerente regional na região metropolitana, que pega lá Serra, Praia, Caxias, Porto Alegre, Passo Fundo, um outro gerente, região das Missões, e aqui em Juí tem um gerente regional, então, que faz a região toda. Então são estruturas necessárias, né, para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito. Hoje a ProAudio tem em torno de 80 funcionários. Então um time muita grande, gente, né? Para nós, diretoria, conseguir administrar tudo, né? Então foi necessário isso. E aí entrou setores, RH, marketing, logística, né? Então a Marcela está nos filmando aqui, está ajudando ali, faz parte do nosso setor de marketing. E é um desafio grande, né, Stephanie? Hoje você se manter no mercado. O mercado muda muito, né? Ele é muito volátil. Rápido. O que vale para este mês, já para o mês que vem já mudou. O consumidor ele é diferente hoje, ele é extremamente informado. Né? Tem bastante tecnologia, né? Tu tem que estar sempre... Exato. Então, antigamente, né, Tânia, quando tu fazia e atendia um paciente, olha, se eu preciso usar aparelho, o cara já decidia na hora e tal, porque não Agora tinha muito pesquisa. Recurso aonde procurar informação e hoje tem real. vários tipos Hoje de não, hoje ele vai para casa e aí ele se informa, ele entra no mercado e aí quando ele retorna ele está extremamente... E isso para nós é bom, sabe? É bom porque nos consolidou mais ainda essa informação. Porque eles viram que vocês realmente entregavam o que vocês prometiam. Nós né? trabalhamos hoje com o líder mundial
de aparelho auditivo que é a marca Phonak, entendeu? Ela é líder no mundo em tecnologia Nossa. e em quantidade de comercialização. E também no implante coclear, que é um outro produto que a gente atua, né, que é a parte cirúrgica, a gente trabalha com Medel, que é uma empresa austríaca. Então, são os dois tops. Tudo de última linha. Exatamente, né? E isso a gente aliou ao quê? Ao nosso trabalho, trabalho fonoaudiólogo de qualidade, entendeu? Com profissionais extremamente competentes e uma estrutura, entendeu? Que a gente investe muito, né? As nossas clínicas, elas realmente primam por uma apresentação boa, tudo funcionando, tudo bonitinho. Então isso traz credibilidade no mercado, né? Vocês conseguiram encaixar tudo, na verdade, o ambiente, o profissionalismo. Então não é uma coisa, tá, Steph? Esse é o nosso forte, não. O tudo. empresário hoje ele tem que ter uma visão holística do mercado e do seu negócio, entendeu? Tem que realmente... E tu acha que... Tu falou que tu é formado em marketing, né? Eu sou formado em Apesar marketing. de tu não atuar diretamente nessa área, tu acha que é importante... Mas eu atuo diretamente nessa área dentro da empresa. Embora eu seja mais na parte administrativa. Porque, gente, é importante a gente falar em marketing quando se fala em empreender, né? O marketing é uma coisa muito ampla. Quando a gente fala em marketing, a gente fala em mercado. Tá? E tudo está relacionado a isso, né? Às vezes as pessoas confundem, acham que marketing é propaganda. Não. Propaganda é uma das linhas do marketing, né? ok? O marketing, então eu trabalho diretamente com o marketing, né? Pensando na expansão, pensando na estrutura das empresas, nos produtos. Então tudo isso é importante que tu se formou nisso, tu consegue então auxiliar um pouco melhor nessa parte, né? Porque eu vejo muitos profissionais, muitos donos de empresa que eles não entendem dessa parte. Então eles delegam essa parte e acabam não conseguindo focar o que realmente importa. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 4 pessoas que trabalham no setor de marketing da empresa. Entendeu? Uma empresa pequena que tem 4 pessoas dentro. Não só no marketing. Gente, isso é primordial hoje. O mercado está aí e as pessoas elas estão ávidas por informação. A gente tem que ter um marketing muito forte. Tá? Tem que ter. Aliado, logicamente, à técnica, a produto de qualidade. Isso aqui. É tudo um conjunto, né? Não adianta investir no marketing. Na verdade, assim, ó, eu e o Sérgio, eu já tenho 38 anos de profissão, né? Mas eu e o Sérgio trabalhamos 12 horas por dia. Então a gente está lá no marketing metendo pitaco, né? Porque o pessoal do marketing, por que ele trabalha dentro da empresa? Por que a gente não contratou uma consultoria? Já tivemos, né? Nosso marketing foi terceirizado numa agência. É isso que eu quis falar antes, a maioria terceiriza, então acaba ficando muito vago, né? Assim que está aqui dentro, ainda mais que você tem conhecimento, consegue auxiliar um pouco melhor e funcionar melhor, né? Mas, Letícia, o melhor de estar aqui dentro é que eles conheçam a vivência do aparelho auditivo, a vivência do nosso cliente, a dor que o nosso cliente tem. Então é importante porque a Marcele, o Lucas, o Alexandre, eles estão envolvidos aqui, eles vivem o jeito pro áudio de ser, ele pensa o aparelho auditivo. E eu estou em todas as reuniões, porque daí eu levo para eles informações técnicas. Olha, esse aparelho é invisível, não aparece, vamos ter esse foco. Esse é um aparelho que tem conectividade, vamos ter esse foco. Então as nossas mídias se tornam enriquecedoras por causa disso. Como a gente tem uma tradição e o nosso marketing sempre é foco no cliente, né? Esse é o básico, né? Então, sempre que a gente tem isso, a gente traz o cliente conosco. Nós temos clientes de 25 anos que estão conosco, né? Eu sempre ouvi falar nos treinamentos do CAS, que hoje é a Phonak, né? Que um profissional de sucesso é aquele que vende mais vezes para o mesmo cliente. E a gente tem orgulho de pessoas que já trocaram de 6 modelos de aparelho ao longo da vida, né? Porque o modelo aparelho também tem uma vida útil, né? Que nem celular. Então a gente fica muito orgulhosa disso. E a gente traz, então, muitos depoimentos, né? Agora em maio eu fiquei assim extremamente feliz e honrada, porque a gente quis propor ali no marketing que os usuários de aparelhos, que hoje são adultos, né? Na minha época eles eram bebês quando eu avaliei. Agora eles já casaram, já têm filhos, né? Que legal, né? E a gente então, eu mesmo liguei para alguns que eu conheço e pedi, tu não quer fazer um depoimento para tua mãe? Porque eu sei que aquela mãe fez uma grande diferença na vida daquela criança. E foram depoimentos assim emocionadíssimos, foi emocionante escutar, sabe? Eles ficaram emocionados, as mães ficaram e eu muito mais ainda, né? Dá pra ver que tu tem muito amor à profissão. Eu acho que esse também é um diferencial, né? Eu acho que esse é um diferencial, né? Até se tu me perguntasse assim, o que te trouxe até aqui?
Eu acho que eu vivo a fonoaudiologia. Eu acho durmo, também. eu acordo, eu respiro. Aquilo faz parte de mim. Agora, para quem está começando, será que todo mundo acerta de primeiro? Não vou saber dizer para você se eu fui abençoada por Deus, que escolhi a profissão certa, ou se eu aprendi a gostar dela. Eu acredito que a minha ação sobre a minha profissão é que fez o diferencial, né? Sim. Eu gostar de querer gostar, né? Eu quero que isso dê Fazer certo. a diferença na vida das pessoas também, né? Exatamente. E isso é o básico, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso o nosso lema é: como é bom ouvir. Ouvir me deixa alegre, me deixa feliz, né? E é isso, é a emoção de ouvir os É um nossos ato amigos. tão simples, né, ouvir, mas que muitas pessoas não têm esse benefício, né? Então aqui com a ProAudio elas conseguem viver uma vida normal como todo mundo e sentir os benefícios de ouvir. Exato, Letícia, assim, ó, nós temos crianças que nós protetizamos aqui e que isso não é só um benefício da ProAudio, de forma alguma, deve ter muitos outros profissionais, né? Mas que seguiram à risca o tratamento, mesmo com perda severa profunda, e hoje estão formados, ou é médico, ou é administradora e tal. Por quê? Porque as mães fizeram a diferença, porque trouxeram cedo, porque buscaram esse recurso para ajudar elas a desenvolver. E hoje de manhã eu estava num treinamento e a gente falava sobre perdas unilaterais ou a perda leve, que nossos agricultores, aqui nós estamos numa região extremamente agrícola, né? Eles começam a ter os primeiros sinais de perdas auditivas e eles demoram muito para vir. Para buscar. Então o cérebro fica muito tempo em privação. Então eu preciso que o marketing conte para eles isso, que é importante eles virem antes, né? Então essa questão das mídias, do marketing é justamente nesse objetivo, levar informação. Por isso que se vocês acompanharem as redes sociais da ProAudio, vocês dificilmente vão ver algo muito comercial, né? Ele sempre monótono. é uma questão informativa. E mais pessoal também, mais né? pessoal. Pelo que tu falou, pega bem no pessoal de cada um. Até antes a gente passou ali nas salas e aí a gente falou do teste de audição, né? Eu mesma brinquei ali com o Vini que eu acho que meu noivo precisa fazer, porque ele bota o volume sempre muito alto. Tipo, pra mim é super alto e ele acha que tá normal. Eu falei, Bota o fone no máximo, né? Então... o fone de ouvido é uma coisa que eu acho que prejudica bastante, né? Prejudica muito. Inclusive, assim, ó, se alguém tá usando o fone de ouvido e você está do lado, está escutando o som, é porque já tá lesando as células do ouvido. Então com certeza. Então está no problema, certo? A gente vai ter que trazer os nossos maridos aqui pra fazer os testes da ProAudio. Fone de ouvido, assim, ó, a cada hora tem que ficar 15, 20 minutos sem estímulo e ele tem que ser 50% do potência do som, senão ele vai ser lesivo. Nós estamos numa época em que a gente tem pessoas jovens com perdas maiores que seus pais, que trabalhavam na agricultura, com barulho, com agrotóxico. É o que acontece nas indústrias antigamente, né? A perda auditiva induzida pelo ruído, né? Ruído excessivo, né? Hoje a gente tem a perda auditiva induzida pelo fone. Sim. Tá? Porque ele causa, entendeu? É muito tempo, né? De estímulo auditivo e causa Tem problema. as crianças que dão tablet, daí dão fone para não incomodar, e pequena já tá ali, né? Esse é um problema seríssimo, né? A gente tá aí numa campanha até em função da pandemia, do aumento de números de notificações de casos de autismo para tela zero. Tela zero até 10 anos, o que é uma dificuldade. Não, é muito difícil. Daí se torna mais fácil tu dar um celular, daí ele fica quietinho ali mexendo, daí Exatamente. Só que daí está prejudicando, né? Muito. Outra coisa, fone de inserção, que é o que é top, né? Bonito ver aquele fone compridinho ali. Bluetooth hoje, né? É o Sem mais fio, lesivo possível. É. Então, quem tem filhos ou marido que usa internet, que usa tecnologia, tem que usar os fones conchas e de ótima qualidade, que tenha atenuadores, né? Porque vamos ter uma geração que não eu ia te perguntar, tu acha que essa geração que está muito mais ligada no digital tende a vir ter mais problemas de audição futuramente? Com certeza, a gente já está vendo isso. A gente já tem um número grande de jovens que começa a desenvolver zumbido. Né? Agora eu tô com zumbido. Aí vem, faz audiometria. Quantas horas você usa fone? Eu uso toda a tarde, ou eu trabalho com fone direto, né? Então, realmente, e no audiograma, no exame, vai aparecer justamente a área de lesão similar à área de lesão de pessoas que perderam audição por barulho. Né?
Então ele faz a mesma função. Aquilo que Tem eu te que falei, orientar né, bem. Steph? Se vocês começarem a conversar de fonoaudiologia com ela, nós vamos gravar 3 horas. Não vai acabar, viu? É assim. Não dá. E quais planos que vocês têm assim de expansão? Eu vejo que vocês expandem gente, bastante, né? Vocês têm uma clínica própria em Porto Alegre também, né? Temos. Hoje a ProAudio tem 11 clínicas, né? Sim. Porto Alegre, Caxias, Erechim, Passo Fundo, Soledade, Santo Ângelo, Santa Rosa, São Luís Gonzaga, Carazinho, e talvez esqueci alguma. E aqui em Juiz a gente tem 2, né? Que é a reabilitação e aqui a matriz. O plano de expansão para esse ano prevê 4 novas clínicas no estado, né? 2 lá na região metropolitana e 2 aqui na região ainda. Então mais pessoas vão ser beneficiadas pela ProAudio. Uma região de Passo Fundo e outra na região aqui de Ijuí, que é a macro região Ijuí, né? Esse é o plano e a gente tem plano para... E sair do estado também. Esse é o sonho do Vinícius, né? Converso com o Vinícius, ele tem esse sonho assim... Mas aí eu deixo para ele, com a juventude dele, cabe sonhar, né? A minha e da Tânia já mais pé no chão, a gente quer fazer um trabalho aqui perto de casa, bem feito. Você olha, né? Quantos tem muito espaço para trabalhar aqui, né? O nosso plano de expansão, quando a gente assumiu essa representação da FONAC no estado, ele está montado, né? Até 2025, então a gente está cumprindo essa. E você sai viajar, visitar as unidades? Nós temos uma equipe de gerentes técnicos que fazem essas visitações, alinham processos, né? Mas eu e o Sérgio estamos sempre em todos os lugares. A nossa função hoje, minha e do Sérgio, é mais no sentido de passar a essência da ProAudio para esse pessoal novo que está chegando, né? Calma, tranquilidade, não fazer bem feito, fazer sempre constantemente, né? Produtos de qualidade, foi sempre o nosso métier, assim. Ontem eu dizia para o Sérgio assim, ontem ele me perguntava assim, o que será que um pai quer ganhar? Pensando na promoção, na campanha dos pais, então tinha reunião do marketing ontem, e a gente começa a fazer reflexões, né? O que é importante, o que a gente pode usar, né? Aí eu disse para ele, pensa em você comprando um audiômetro, né? Que é caro, que é um investimento, o que tu vai escolher? O que tu vai buscar? Né? Então, assim, o que o cliente tem que buscar? Ele tem que buscar qualidade. E isso que tu disse, aumentou muitas marcas, tem muita coisa no mercado, tem oferecido. Tem muita coisa, mas a FONAC nunca deixou de ser líder mundial no aparelho auditivo, e você vê que não fica aquele assédio de compra, de venda, porque ela sabe o que faz, né? Ontem também no marketing a gente estava questionando assim, por que o iPhone vende tanto? Né? Qual é o diferencial? Tecnologia, qualidade, segurança para o usuário, que aquilo vai durar, vai ser bom, não desmerecendo os outros de forma nenhuma. Não. Né? Mas é fazer bem feito e fazer com qualidade. E se diferenciar. Que nem tu falou, por que tu vai procurar outra marca, sendo que você tem uma recompra forte, né? Então é porque o produto funciona, porque o produto é bom. E assim, nós já tentamos trabalhar com outras marcas ao longo da história da ProAudio e não funcionou. Até hoje a FONAC é a empresa que nos subsidia, que nos dá segurança de trabalho, de segurança de comercialização, de garantia, de tudo isso. Que vai funcionar. Que vai funcionar. Então, porque assim, eu sempre digo para eles, empresa, FONAC e Medel, que entre eles e o nosso cliente está nós. E nós vamos estar do lado do cliente. Vocês são a ponte, né? Isso. E nós vamos estar sempre do lado do cliente, porque é ele que leva o nome da ProAudio, né? Então, a gente também cobra, né? Que eles é importante, né? Tem essa resposta. Mas, né? Falando em expansão, né, Stephanie, tu perguntou qual é os planos. Gente, o que nos limita hoje a expansão é mão de obra. Sim. É mão de obra. Para vocês terem uma noção, a gente está trazendo fonoaudiólogos do Nordeste para trabalhar no Rio Grande do Sul. Nossa. Aqui a gente tem 4 pessoas aqui que vieram do Nordeste, está vindo mais, né? Mais 2. Excelentes profissionais, muito bacana a experiência com eles. E isso é um limitante, tá? De a gente ter mão de obra realmente que siga os preceitos ProAudio, né? De trabalho, entendeu? Então a gente está trazendo essas pessoas e bota eles aqui em Juiz com uma espécie de laboratório e depois a gente vai dispersar eles no estado, né? A gente já fez a experiência hoje, o menino que está em São Luís Gonzaga passou por esse processo, 2 anos aqui, agora já está lá fazendo um trabalho legal. Então é um trabalho muito técnico, é essencialmente técnico o trabalho de fonoaudiologia.
Então precisa realmente de profissionais, e isso é um limitante, tá? A gente não cresce mais porque realmente tem que preparar muito essas pessoas. Sim. Né? Para vocês terem ideia, a empresa hoje tem quase 80 funcionários, 40 são fonoaudiólogos. Metade do nosso time Então é uma fonoaudiólogo. empresa extremamente técnica, né? Que tem que ter qualificação. E a gente teve aí 2 universidades que fecharam ao longo da pandemia no Rio Grande do Sul. Então Universidade de não dá Fonoaudiologia. conta, Dificultou né? um pouco. Isso, não dá conta de Eu tenho uma colocar o dúvida. mercado. Um médico otorrino pode fazer uma especialização ou não? Não. Ah. Médico otorrino é a função uma dele outra como área, otorrino. Ele pode fazer um curso de fonoaudiologia se ele quiser e ser otorrino, fonoaudiólogo, mas não vai ter tempo para isso, Não, né? Mas É duas áreas não é uma, diferentes. é 2 áreas diferentes. É uma especialização E diferente. vocês não têm assim, um otorrino fixo assim aqui, que não tem Nós necessidade. Nós temos parceria com uma grande clínica que tem aqui em Juí, que é a Core, né? O Dr. Marcos é o médico que opera os implantes cocleares, sim. que a gente acompanha, né? Daí eles têm mais 3 profissionais lá, que são excelentes, né? Antigos, parceiros, Dr. Reale é nosso parceiro há muitos anos, a doutora Gabriela e agora a doutora Juliane, que chega há pouco tempo, né? Então eles têm uma equipe muito boa. E nós temos aqui a doutora Bárbara Pedro Sato, que é de Santo Augusto, né? E que vem atender a nossa demanda aí uma vez por mês. Ela está aqui 3 ou 4 dias da semana. Passo Fundo também. Passo Fundo, Os mesma otorrinos, coisa. tá? São as 2 clínicas que a gente tem médico dentro da clínica, e Juí e Passo Fundo. Sim. E Por vocês, ser alta complexidade é necessária, né? e vocês pensam em atuar assim, em outro ramo sem ser auditivo ou não? Isso de vez em quando o Vinícius levanta, né? Outras áreas. Cara, nós tínhamos que diversificar. Eu sou plenamente de acordo. Eu acho que sim. Eu acho que o mercado exige que a gente tenha outras coisas, não digo assim extremamente diferentes, mas outras coisas que conectem e que façam crescer. Eu acho que sim. A gente está já com O grande medo planos, disso né? é perder o foco. Sim. Perder o foco, gente. A gente, nesses 33 anos de ProAudio, a gente foi muito focado, né? E esse dia eu estava conversando com um amigo, aí o cara perguntou, Tchê, os teus investimentos estão aonde? Eu digo, cara, estão na minha empresa. Na minha Mas empresa. tu não tem, assim, a casa na praia? Eu digo, não tenho, cara. Eu tenho uma empresa. Isso não seria bem Então, um investimento, né? Uma casa na praia, mais um gasto. A gente construiu isso e, cara, todos os nossos investimentos estão Botou realmente tudo na aqui, empresa. sabe? conectou tudo aqui. Sempre foi focado, né? Eu acho que Por é isso por que eu isso acho que também deu que a tão gente... certo. Exato, eu acho que é por E aí. os anos Essa no mercado questão- é o reflexo disso, né? Essa questão da simplicidade, né? Eu e o Sérgio e os 2 filhos são extremamente simples, né? Então a gente não tem o carro do último tipo, nem a casa do último tipo, nada, mas em compensação a gente tem 4 carros da ProAudio circulando no Sim. estado, entendeu? Então Vocês focaram em expandir a empresa. Exato, esse foco na empresa dá um resultado, Dá. ela aparece. É claro que não é assim como a juventude pensa hoje, né? Começa a trabalhar em 2 anos, eu já tô por cima. Eles acham que é tudo muito rápido hoje em dia, Não né? é fácil, gente. O caminho não é fácil. Se eu tivesse que resumir, o caminho é amor à profissão, fé nas pessoas, fé no trabalho, fé em Deus e muito trabalho. Muito Nós já trabalho. trabalhamos muito. Eu me lembro que eu estava na FEICAP e a minha filha estava em Juí, tinha o quê? Uns 12 anos. E ela sofreu um acidente, cortou numa porta de vidro, cortou a mão. Eu tive que sair de lá, corrido, sem telefone. Essas angústias, essas perrengas, a gente passava toda hora por estar fora, entendeu? Sim. Então, quando eu estava grávida do Vinícius, eu fazia Alegrete, eu ia a São Borja, né? Então, E a hoje em gente dia- realmente trabalhou muito. E hoje em dia quem tá grávida não pode nem ir por trabalho direito, né? Hoje- Então, hoje já tem... fica aí o diferencial, né? Fazer dar certo ou só enrolar, né? E o bom que veio a tecnologia, que tu disse, pra ajudar, né? Sim, Que agora- agora às vezes não precisa nem sair daqui, né? Pra regular um aparelho, pra Facilitou ajudar. muito. Isso nos ajudou muito, mas ele tirou algumas coisas do tete a tete, assim, do estar próximo. Tanto é que agora, A conexão. pós-pandemia, a gente tem mantido os treinamentos que a gente sempre fez durante a pandemia e depois online, uma parte presencial, né? Tem É, uma esse abertura olho convívio. ainda tem seu Precisa, valor, né? Tem. Precisa. A nossa atividade, como a gente atua com pessoas de mais idade, né? O nosso cliente ele está concentrado de 50 anos para cima, Sim. entendeu? Ainda são pessoas que querem relacionamento Sim. humano, entendeu? Não tem, as pessoas querem te ver, elas querem ficar, conversar contigo, né? E é uma coisa que a gente trabalha muito nos jovens hoje, né? A gente tem fonoaudiólogo de 20 e poucos anos entrando legal. aqui, entendeu?
Então, gente, ó, este tipo de público precisa relação humana. Precisa um pouco mais de não tempo, tem um jeito, pouco mais tem de... que tirar a mão, tempo para seja conversar, bem-vindo, né? Sim. Que bom Tire que o senhor tá suas aqui. dúvidas. É isso, tá? Não é fácil você manter um cliente 30 anos dentro da Não, tua eu empresa. imagino. É muito carinho. Eu achei muito acolhedor, assim, quando eu cheguei aqui, daí todo mundo levantou e daí deu oi, bom dia. Eu achei assim, Que bom. eu achei muito. Bom saber. Às vezes tu chega numa Animado, tu né? chega assim, tu já se sente assim, é um hospital, uma clínica, tem, né? Ali não, que eu achei muito acolhedor, achei muito familiar essa empresa. E as Bom meninas saber. também a Que bom. caráter, né? Agora da festa junina, hoje achei o elas estão de máximo festa, também. Sim. Que todo mundo Isso aí, entrou no gente. clima e pegou, né, a mão da empresa e vamos lá. É, Eu acho que por hoje- isso que tá dando certo também, que todo mundo abraçou a empresa, né? Assim. Não é muito fácil a gente manter todo mundo motivado e treinado o tempo inteiro. Então, a equipe de treinamento é grande também, que está toda hora, assim, os gerentes regionais, os gerentes técnicos, compõem essa diretoria que está toda hora impulsionando e motivando. O Vinícius é um menino muito motivado, né? Vocês viram que ele está todo a caráter hoje. Então, ele é muito acolhedor, as pessoas, todos os funcionários gostam dele. Então, ele faz esse meio campo muito bem aí, a gente tem... E essa mescla de experiência que a gente tem dentro da empresa, a gente tem funcionário aqui de 25 anos aqui dentro, entendeu? Profissionais extremamente experientes. Mesclado com a juventude, eu acho que isso é um diferencial hoje, tá? O Essa jovem tem muita experiência, energia também, essa né? bagagem que a Tânia tem, que a Mara tem, que os profissionais mais antigos têm, alia com os jovens, com o gás deles, gente, isso é muito bacana. E eu gosto de dizer assim que nós somos uma jovem empresa de 33 anos, né? Porque a gente, metade do nosso time hoje tem 20 e poucos anos. Legal. Então é bacana essa mescla, assim, né? E o importante de tê-los ligados assim ao nosso cliente é que eles têm amor pelos pacientes, né? Agora nós vamos ter um evento do dia do idoso, todo mundo se envolve, vocês viram aí que todo mundo se envolveu, a decoração da clínica e tal. Achei o máximo. Então manter essa vibe, tu precisa estar aqui. Sim. O teu olho tem que estar aqui, né? Então eu passo aqui sempre que eu posso, se eu estou em Juí, eu estou aqui, ou estou na matriz, né? Estou mais fazendo a gestão agora, mas não deixo. Ontem tive reunião depois das 6, hoje tive reunião às 7h30 da manhã. Então eu ainda... Agora com nós. Agora com você. Não é bem uma reunião, mas é uma troca, né? Então eu e o Sérgio estamos sempre empenhados aí de apoiar o Vinícius para que ele assuma daqui uns anos, né? Porque eu e ele vamos começar a se aposentar, né? E que ele tem esse know-how, porque ele traz no coração e ele precisa transmitir isso para as pessoas, né? E ele tá no caminho certo, que eu vejo assim, a alegria dele, assim, né? Em estar aqui, trabalho, em né? trabalho, e ele é verdade. motivado. Legal, bacana. E eu queria pedir pra vocês uma dica que vocês dão, assim, pra quem quer empreender. Posso dar uma bem simples? Vamos lá, gente. Certa vez o Pedro Ster, que era presidente do CAS em São Paulo, ele disse para nós, né, numa palestra lá, que a Tânia foi fazer uma palestra para o Brasil todo, né, dizendo como que ela fazia o trabalho aqui em Juí, porque ele já aparecia a nível de Brasil esse trabalho, né? Então convidaram a Tânia para fazer. E aí nós fizemos umas lâminas, né, Tânia? Lâminas. Sabe Hoje o que é vocês lâmina, sabem o gente? que é lâmina. Era de um plásticozinho projetor. que a gente desenhava. Pra assim. aparecer na TV, não era? Não, nem era TV. Era um reto Não, projetor. é um reto projetor, Na escola a gente viu Na isso no escola, início. Então, pra vocês Eu verem não como isso conheço. Você é muito novinha ainda. Para vocês verem como isso faz tempo, hein? Então a gente produziu umas lâminas e a Tânia foi lá apresentar. E no final da palestra, depois dela ter feito a palestra dela, o Pedro Sters, então ele olha, gente, eu tenho um lema comigo aqui que eu acho que cabe muito bem na Tânia, lá no pessoal da Ijuí, né? É de que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Não existe, cara. Trabalho e trabalho, tá? Então, se alguém quiser algum conselho de como ter sucesso, é trabalhando. Eu não acredito ainda num milagre, né? De que as coisas vão acontecer. Uma receita mágica. Trabalho. Então, trabalhe muito que tudo vai dar certo. Eu complemento ainda com um grande amor, sabe? Porque quando a gente faz o que gosta, aquilo é uma diversão e não é um trabalho. Não é um trabalho. Então, gostar do que se faz e gostar de dar certo, né? Eu sempre pensava assim, ó,
eu acho que eu consigo ajudar mais pessoas a ouvirem melhor, eu acho que eu consigo oferecer mais, eu acho que eu consigo abranger o Estado, né? Eu sempre dizia pro Sérgio, assim, quando eu falava em Estado, o Sérgio acho que arrepiava. E eu dizia para ele, meu Deus, como é que a Quero consegue, como é que a São João consegue, por que nós não vamos conseguir, né? Sim. Então eu sempre fui muito otimista, apesar de ser extremamente segura, assim, né? Pé no chão. Eu sou a pessoa que para, ei, pessoal do marketing, vamos ver quanto nós vamos gastar, sabe? Eu acho que isso é totalmente favorável. Vocês vão ver na clínica, que é uma clínica bonita, bem organizada, mas que não tem nada top 20, né? Não tem móveis laqueados, não tem cadeiras estofadíssimas de couro, porque não é isso que é o essencial. Não é a o política essencial também da é o empresa. nosso cliente. Não adianta eu ter tudo isso lindo Sim. se eu não tiver uma pessoa que receba bem, que acolha bem, né? Que passe no corredor e converse com o paciente. Sim. Então, isso é o que a gente acredita que dê certo, né? E que o Sérgio compactua comigo, com a nossa família, é assim que a gente é, né? Tomara que continue dando certo. Até agora só tenho a agradecer, uma equipe maravilhosa. Hoje nós tivemos um treinamento, como eu disse, de manhã, e estava a minha gerente de produtos, né? E estavam os fonoaudiólogos que trabalham com venda. E eu fiquei pensando assim, olha, aquilo que vários disseram assim, isso, Tânia, é aquilo que tu sempre fala. Isso, Tânia, é tudo que sempre fala. Eu digo, graças a Deus, né? Ficou. Isso aí. Eu quero parabenizar você, que dá pra ver que tu tem amor realmente à profissão, assim, tu fala, teus olhos enchem de poder ajudar os outros, eu acho que isso é muito importante. E também vocês dois trabalhando juntos, eu acho que isso é muito importante, então eu quero parabenizar aí vocês por esses tantos anos de empresa, que venham muitos mais, e foi um prazer poder entrevistar vocês. Eu que agradeço, Letícia. E claro, eu me emociono muito, né? É uma história de vida, mas não teria nada disso se não fosse o Sérgio. Gente. Complementaram um ao outro. Se soma, né? Parabéns. Muito obrigado, gente. Eu achei muito linda a história de vocês, o casamento de vocês, a família. Parabéns mesmo, sucesso. Que venham mais 33 anos pra frente, né? Desejo que vocês aí nessa... trabalho também de vocês, tá? É um trabalho bacana levar essas ideias, essas propostas, né, pro público, porque é um trabalho aberto, assim, né? Parabéns, eu acho que isso é bem gratificante. Show de bola, eu parabéns. quero ainda dizer para vocês assim que parabéns por vocês serem de Tenente Portela. Vocês de Três Passos, desculpa, é tão pertinho. Sim. De Três Passos, acreditem que vocês podem, porque vocês podem. Nós saímos de Juí, a matriz da ProAudio em Juí, e fomos abrir uma clínica em Porto Alegre. Né? Em geral é Porto Alegre que vem para o interior. A gente fez o caminho inverso com muito orgulho e fomos muito bem recebidos. Eu cheguei lá, achei que ninguém ia conhecer a ProAudio, eu tenho médicos, não, os exames de vocês eu aceito, os outros eu tenho que mandar repetir. Que bom que vocês vieram, sabe? Então, quando se faz um bom trabalho, todo mundo sabe. Então, tenham paciência entre vocês, tenham amor entre vocês e o mundo está aí para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço.